E eu gostaria já de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer hoje uma exposição, uma reflexão na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Mas eu gostaria de ler esse texto antes com vocês, para a gente entender o contexto da carta que a gente vai ler agora. Atos, capítulo 17, nós vamos ler no versículo 1 até o 10. Diz assim o texto: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, aderiram à fé, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason acolheu e todos eles procedem contra decretos de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Assim, alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido fiança, a Jason e os seus demais soltaram-nos. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Era mais ou menos assim que o apóstolo Paulo fazia em todas as cidades que ele chegava. O que nós acabamos de ler agora é a fundação da igreja em Tessalônica. Paulo e Silas foram até Tessalônica para pregar o evangelho, para expor as escrituras, e dessa pregação do evangelho, dessa exposição do evangelho na sinagoga, surge aquilo que nós conhecemos hoje como a igreja de Tessalônica. A igreja então nasce da pregação do apóstolo Paulo. Paulo expõe as escrituras, anuncia Jesus. Paulo anuncia que Jesus é o Cristo, o Messias esperado. Naquele lugar as pessoas aderem à fé, então, e se forma a primeira igreja ali em Tessalônica. Paulo fica mais ou menos de 3 a 4 semanas pregando para os judeus, que foram tomados de uma inveja, porque muitas pessoas se converteram naqueles dias. Muitas pessoas aderiram à fé e começaram a abandonar toda a sua religião e toda a sua tradição. O que acontece nesse momento é uma grande perseguição, uma severa perseguição a essa nova igreja, a esses cristãos que começaram a viver essa nova fé. Paulo e Silas são expulsos da cidade. E o que acontece? Paulo, ele tenta voltar para Tessalônica. Por muitas vezes, algumas vezes ele tentou voltar, mas a perseguição, os irmãos não deixaram que ele voltasse, porque a perseguição era muito forte em Tessalônica. Mas Paulo, ele está preocupado com a igreja, uma igreja nova, uma igreja recente, cristãos novos na fé. Paulo está preocupado com eles, então Paulo, para dar algumas instruções, escreve o que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, amém? Só que ele não pode ir. O que ele faz? Ele manda Timóteo, que é o seu discípulo, entregar essa primeira carta. Timóteo vai a Tessalônica, entrega a carta, e quando ele volta com boas notícias, ele volta contando coisas maravilhosas que têm acontecido em Tessalônica. Mas junto com isso, ele também conta que os cristãos estão sofrendo muitas perseguições. E que porque estão sofrendo perseguições, eles estão com um pouco de dúvida sobre algumas situações. Por exemplo, eles estão sob dúvida porque eles não conseguem entender, porque se nós aderimos a essa fé, se Jesus, a qual nós confessamos agora, é o Cristo, é o Messias, por que nós estamos sofrendo tanta perseguição? Eles também estavam com algumas dúvidas sobre a vinda de Cristo.
Parece que alguns irmãos olhavam essas perseguições e pensavam que era indício, que essas perseguições eram indícios de que Jesus ia voltar. E o que estava acontecendo? Eles pararam de trabalhar e começaram a viver às custas de outras pessoas. Então Paulo, para responder essas perguntas, para responder essas questões, ele escreve então a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a carta que nós estamos agora. Então, basicamente, a segunda carta aos Tessalonicenses, ela responde essas duas perguntas: a perseguição que o povo está sofrendo, e também ele vai responder sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. Ele vai dizer sim, Cristo vai voltar, mas não é agora. Precisa de um tempo, algumas coisas precisam acontecer para que Jesus volte. Então Paulo responde a essas perguntas aos irmãos que estão em Tessalônica. E agora eu quero convidar, só para vocês entenderem onde nós estamos nesse contexto todo. E agora nós vamos ao texto de 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 1. Se você quer abrir a sua Bíblia, por favor. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler o texto e depois a gente vai falar sobre esse capítulo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 1 ao 12. Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, Silvano aqui é Silas, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. E o que é a prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem e dos que não obedecem a Deus, os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiveram crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda a obra de fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós fôssemos fazer um esboço desse primeiro capítulo de Tessalonicenses, em primeiro lugar, Paulo, dos versículos 3 a 4, ele agradece a Deus pela igreja. Depois, dos versículos 5 até o 10, ele conforta a igreja em relação às perseguições que eles estavam passando, respondendo então às suas indagações, às suas perguntas. E depois ele termina esse capítulo nos versículos 11 e 12, orando em favor dos Tessalonicenses. Pois bem, a primeira coisa que nós vemos nesse capítulo é que nós devemos orar. Então, orar em agradecimento a Deus pelo progresso do reino de Deus. Orar pelas conversões, orar pelo aquilo que o Vlad falava aqui, orar por avivamento. É dever de todo cristão, é dever de consciência de todo cristão orar. Nós devemos orar em agradecimento a Deus. E Paulo não estava isento dessa oração. Paulo, ele inicia o capítulo orando a Deus. E nós vemos três coisas que o apóstolo Paulo, ele agradece. Primeiro, ele agradece pelo crescimento da fé. Mesmo diante das tribulações e perseguições, eles continuavam firmes
crescendo. Apesar de serem uma igreja nova, a igreja de Tessalônica tinha aproximadamente 6 meses, mas eles continuavam crescendo em fé, mesmo diante das perseguições. Paulo agradece a Deus por isso. Paulo também agradece a Deus, o amor que eles têm também crescia. E aqui é fácil a gente entender por que o amor crescia. Porque em um ambiente de perseguição, a igreja se torna mais forte. A igreja, os cristãos, costumam se apegar mais uns aos outros, em consolo, em oração, se ajudando uns aos outros. Diferente, muitas vezes, do contexto em que nós vivemos hoje, que não temos perseguição. Nós, muitas vezes, o nosso amor, os nossos relacionamentos, o nosso ambiente de amor é um ambiente mais de palavra e de cântico do que verdadeiramente um ambiente de consolo e de conforto. Paulo agradece porque o amor deles crescia um pelos outros. Missiólogos e teólogos até dizem que a igreja verdadeiramente cresce em ambientes assim. É quando a igreja está sendo perseguida, é quando a igreja está sendo apertada ou passando pelo pilão de Deus, que a igreja se une, a igreja se fortalece e a igreja cresce. E era isso que estava acontecendo em Tessalônica. Terceira coisa que o apóstolo Paulo agradece na sua oração é a demonstração da constância da fé. Porque é normal nós ouvirmos de que quando as tribulações vêm, quando os problemas vêm na nossa vida, a nossa fé ela esmurece, a nossa fé se abala. Mas o que estava acontecendo em Tessalônica era diferente. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram atribulados, mais a fé deles crescia, mais eles se fortaleciam em fé, mais eles se fortaleciam em oração, mais eles se fortaleciam como igreja. E Paulo ora agradecendo a Deus por isso. Porque a fé deles crescia, a fé deles era uma constância. E no final do versículo 4, nós vemos o apóstolo Paulo, então, agradecendo a Deus e glorificando a Jesus pela igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele tem a igreja de Tessalônica como uma referência para as outras igrejas. Provavelmente, se o apóstolo Paulo chegasse aqui hoje e ele fosse falar de uma igreja exemplo, ele ia dizer assim: vocês têm que ser Hope Chapel, Bom Retiro do Sul, como a igreja de Tessalônica. Porque eles estão passando por severas tribulações, eles passaram por perseguições terríveis e eles permaneceram em pé. Uma igreja de 6 meses. O apóstolo Paulo, quando ele passava pelas outras igrejas, ele dizia isso. Ele diz: sempre dou graças a Deus por vocês, porque vocês são exemplo de fé, exemplo de constância. Vocês não se abalam em meio à tribulação. Que nós possamos ser modelo de igreja perseverante. Eu quero que vocês vão me acompanhando. Nós estamos agora no versículo 5 ao 8. Vamos ler de novo? Olha na tua Bíblia aí. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os seus anjos, com os anjos do seu poder em chamas de fogo, e tornar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Paulo agora ele vai, deixa eu ver aqui. As perseguições citadas eram para que eles fossem considerados dignos do reino de Deus. E quando nós falamos em reino de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus não é só prosperidade, não é só vitória, não é só vida boa e paz. O reino de Deus, como tem sido pregado e espalhado pelo Brasil, infelizmente por uma falsa teologia, a teologia da prosperidade, de que ser cristão é receber passe livre para a tribulação. E às vezes nós olhamos para os nossos irmãos passando por tribulações e julgamos. Pensamos que porque estão passando por tribulação não são cristãos ou que alguma coisa está errada na vida deles.
Mas eu quero dizer para você, querido, que biblicamente, ser cristão é compartilhar também os sofrimentos de Cristo. Se você tem passado por tribulações e angústias por causa do Evangelho de Cristo, isso faz parte da caminhada cristã. Esse é o reino de Deus, pela qual o apóstolo Paulo estava dizendo: eu oro para que vocês sejam dignos. As tribulações que vocês estão passando é para que vocês se tornem dignos do reino de Deus. Porque o nosso mestre, ele foi perseguido. O nosso mestre sofreu, padeceu em nosso lugar. Por que é que eu quero entender ou pensar que eu não vou sofrer? Eu exaltado e ele humilhado. Ele perseguido e atribulado e eu com uma vida cheia de plenitude e sem nenhum desafio na vida. Se o nosso mestre, o nosso Messias sofreu e padeceu, nós também padeceremos por causa do seu nome. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Jamais o discípulo é maior que o seu mestre. Se fizeram isso com ele, farão isso conosco também. Mas nós vemos que eles não estão sendo perseguidos porque são maldizentes, porque são ladrões, porque são metidos nas coisas dos outros. Eles estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo, porque entregaram, porque viveram a vida e declararam a sua fé por Jesus Cristo. E por isso eles estão sofrendo. A Bíblia nos diz que nós devemos gloriar a Deus, glorificar a Deus quando passamos por esse tipo de situação, por esse tipo de provação. Paulo diz que tudo isso é prova ou sinal do justo juízo de Deus. Muitas vezes é no momento da tribulação e da prova que nós damos valor para a nossa salvação. Damos valor para aquilo que Cristo fez na cruz. Às vezes nós passamos por essa vida desapercebidos e sem dar valor para o Evangelho. Damos valor para tantas coisas e não damos valor para o Evangelho. Tudo é mais importante que nós. E aí é quando passamos por essas tribulações. É quando Deus tira a nossa segurança. É quando a nossa saúde é tirada. É quando nosso conforto é tirado. É que nós começamos a dar valor e a olhar para a realidade espiritual. É quando somos ameaçados, muitas vezes é que damos valor para as realidades espirituais. É que saímos de casa correndo para vir até a igreja num culto e se prostrar diante de Deus. Muitas vezes a tribulação na tua vida, meu querido, a prova, a dificuldade, a perseguição, ela é importante para que você entenda e de uma forma verdadeira você assimile a realidade espiritual. Você entenda a salvação, você entenda o sacrifício de Jesus na cruz por você. E esta é a primeira resposta que o apóstolo Paulo dá aos irmãos. Eles estão perguntando, lembra? Por que a gente está sendo perseguido, Paulo? Se a gente aderiu a essa fé, talvez essa foi a sua pergunta por muito tempo. Eu conheço pessoas que quando se converteram, parece que tudo começou a dar errado. Porque eu estava lá fora e parecia que as coisas estavam dando certo. Eu entrei na igreja, parece que tudo deu errado. Começou a ficar difícil a vida. Começou a apertar o calo. Paulo diz assim: é para vocês serem dignos do reino de Deus. É para que vocês se tornem dignos do reino de Deus. Paulo também nos mostra que Deus vai retribuir com justiça todos os seus perseguidores. Muitas vezes nós nos indignamos, e eu já fiz essa pergunta: por que o ímpio, por que aquele que não obedece a Deus, que faz tudo errado, por que às vezes neste mundo eles blasfemam o nome de Deus e nada acontece com eles? Eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo certo e parece que o cara que não faz tudo errado, nada acontece com ele. Por quê?
Deus, onde é que o Senhor está? Que eu olho para o ímpio e ele permanece impune, ele não acontece nada com ele, Deus. Por que o Senhor não estabelece a tua justiça aqui? Essa era uma das perguntas deles. E Paulo diz que Deus tem reservado um dia para que essa punição, essa justa punição aconteça. Porque a justiça dessa terra ela é imperfeita. A justiça dessa terra ela não vai trazer a punição justa para aquilo que está acontecendo, para o perseguidor e para o ímpio. Então Paulo diz a ele, se acalmem, porque eu estou reservando um dia, Deus diz, para que o justo juízo seja efetivado. O apóstolo Paulo ele continua, no versículo 7 ao 9, Paulo diz que quando Jesus voltar, ele virá tomar vingança, exercer a vingança de Deus aos ímpios. Deus não é um Deus vingativo. Muitas vezes a Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer é que Deus vai retribuir o perseguidor, vai retribuir o ímpio por todas as coisas que ele tem feito. E isso é motivo de consolo para nós, deveria ser motivo de consolo para nós. O versículo 8, Paulo fala que os anjos do Senhor vão executar esse juízo e ele usa uma expressão chamada chama de fogo. E essa é uma imagem clara de que Deus irá trazer naquele dia sofrimento. Chamas de fogo aqui significa sofrimento, que ele vai trazer aos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você de fato conhece a Deus? Você de fato é conhecido por Deus? Se você me perguntar, Abel, tu conhece o Neymar? Neymar, jogador de futebol. Eu vou dizer, conheço o Neymar, eu assisto os jogos dele lá no Paris Saint-Germain na TV. Conheço o Neymar, eu vejo ele na TV, nos comerciais. Mas se você me perguntar, Abel, tu conhece o Neymar de falar com ele? Tu conhece o Neymar de confiar nele e ele confiar em ti? Tu conhece o Neymar de sentar na roda de conversa dele e compartilhar histórias e dar risada com o Neymar? Eu vou dizer, bom, daí eu não conheço o Neymar. Existe uma diferença. Então naquele dia, aquelas pessoas, preste atenção, que conhecem a Deus apenas de ouvir falar, aquelas pessoas que ouvem falar de Deus, mas que não obedecem, receberão justo juízo, receberão punição. Será que nós conhecemos a Deus de fato? Será que nós obedecemos a Deus de fato? E aí você pode estar um pouco apavorado e perguntar, Abel, o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus, irmãos, é ouvir o Evangelho, é ouvir as demandas do Evangelho, é ouvir que eu sou um pecador, que eu merecia, a Camila falou aqui, eu merecia o inferno e a condenação. É ouvir que Deus foi misericordioso comigo e enviou seu Filho, Jesus Cristo, que morreu numa cruz para me salvar. É ouvir que só através dele eu tenho a salvação e a vida eterna. É ouvir que sem ele eu estou destinado à condenação eterna, a ficar separado de Deus. É ouvir o Evangelho e obedecer o Evangelho. É me humilhar na presença dele, me arrepender dos meus pecados e dizer, Senhor, tu és o meu único e suficiente Salvador. Isso é obedecer a Deus, isso é ser conhecido por Deus. Não apenas ouvir falar de Deus, mas é ouvir e se entregar de uma vez por todas a esse Evangelho, a esse Deus que amou você. Aqueles que serão expulsos da presença de Deus, querido, vão passar a eternidade no inferno. E quando a gente fala de inferno, por certo, lágrimas deveriam correr do nosso rosto. Mas quando nós pensamos nos cristãos perseguidos, quando Deus está falando que vai ter um dia de justo juízo, era um alívio, era um conforto para eles. Porque eles sabiam que esses caras que estavam perseguindo eles receberiam a punição justa de Deus naquele dia. O versículo 10. O versículo 10 vai falar o seguinte:
quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. O versículo 10 está falando da nossa reunião com Jesus Cristo. O povo de Tessalônica, eles haviam ouvido o Evangelho, eles haviam atendido às demandas do Evangelho, eles haviam crido e eles não iam passar por essa tribulação. Mas não há nada mais glorioso, não há nada que se compare ao dia em que nós veremos Deus face a face. Não há nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de perseguição ou aflição nesse mundo que se compare ao dia em que nós nos reuniremos com o nosso Senhor Jesus Cristo e veremos Ele face a face. Esse é o consolo do apóstolo Paulo. E nós, como igreja, hoje, precisamos lembrar da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar porque a nossa fé depende disso, irmãos. A nossa comunhão, a nossa vida de fé depende disso, porque se eu me lembro que o meu Senhor vai voltar para me buscar e me levar para um lugar onde eu vou ficar vendo Ele face a face e o adorando, dizendo santo, 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 e isso vai me trazer força e perseverança nesses dias difíceis. A vinda do Senhor Jesus Cristo para você tem que ser motivo de alegria e lembrança constante na sua vida. A vinda de Jesus Cristo, Litos, tem que trazer consolo para o meu coração. Porque eu sei que nesse dia tudo vai acabar. Toda dor e sofrimento vão ser acabados. Toda perseguição e angústia vão acabar. E eu vou viver com Ele na eternidade para sempre. O apóstolo Paulo, ele vai concluir o capítulo 1, no versículo 11 e 12, orando para os Tessalonicenses. Ele diz que, primeiro ele ora para que eles sejam dignos. Paulo não estava orando, perceba, irmãos, Paulo não estava orando para que as perseguições parassem. Paulo estava orando para que em meio ao sofrimento, eles fossem achados dignos do reino de Deus. Clame ao Senhor, para que no meio do sofrimento, da angústia, você seja achado digno do reino de Deus. Eu não posso imaginar qual é o seu sofrimento e que tipo de angústia você tem passado. Mas é nesse momento que Deus vai olhar para você e vai ver a sua atitude e vai dizer, esse é digno do meu reino. Paulo também diz que ele ora para que se cumpra com poder. O alvo de Deus na nossa vida é formar caráter, é nos santificar, é trabalhar com o nosso caráter para que a gente cada vez mais se torne parecido com Cristo. A provação na tua vida, meu irmão, a perseguição, o sofrimento que vem por causa do Evangelho faz parte da escola de Deus. Deus precisa muitas vezes fazer com que você passe por isso para que Ele te ensine, para que Ele forje o teu caráter, para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. Paulo, no versículo 12, ele ora para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Que nós possamos glorificar a Deus em meio às tribulações, em meio às perseguições. Nós estamos chegando para o fim, eu quero concluir com vocês, trazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, o cristão, escute isso, o cristão não está isento de perseguição nesse mundo. Você não está isento de perseguição nesse mundo. Não acreditem em falsos profetas que dizem que se você é cristão, você tem que estar por cima. Se você é cristão, a sua vida, Jerônimo, é só vitória. Se tu realmente é um cristão, tu só tem que ter vitória na sua vida. Não acredite nessa mensagem, ela é falsa. Deus nos ensina, através da sua palavra, que os sofrimentos por causa de Cristo fazem parte do caminhar cristão, fazem parte de compartilhar o Evangelho de Cristo, de compartilhar os sofrimentos de Cristo. E nós temos que acreditar e entender que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus.
Segunda coisa que eu gostaria de trazer para nós como aplicação prática é que as dificuldades não impedem que a igreja cresça em número e qualidade. Nós temos uma igreja aqui de Tessalônica com apenas 6 meses de vida, que está passando por sérias tribulações, por sérias provações. Se nós lermos em Atos 17, nós vamos ver que realmente foi bem difícil o que eles estavam passando, mas o que nós lemos é que a igreja crescia em número e em qualidade. Cristãos completamente firmes, constantes na sua fé, com caráter formado, cristãos que não se abalavam por qualquer situação. Nós como igreja, eu dizia isso outro dia ali, nós conversávamos, eu dizia, a igreja de Jesus Cristo passou e tem passado por severas provações. Nós enfrentamos e vencemos como igreja o Império Romano. Os nossos irmãos hoje em países estão sofrendo duras perseguições, mas o que nós escutamos é que a igreja cresce, é que a igreja se solidifica, é que os cristãos eles estão cada vez mais unidos e mais fortes. Então, nós não devemos temer a perseguição sobre a igreja, porque a igreja tem mostrado, a história tem mostrado que nós crescemos em meio à tribulação. Nós muitas vezes botamos o problema na economia, no governo, que está difícil, mas o problema está em nós. E o Vlad falava aqui de avivamento. E se nós realmente, igreja, queremos que um avivamento aconteça, nós temos que ser transformados. A nossa vida tem que ser transformada. Nós estamos num processo de restauração. Se você tem vindo na expedição divina, nós já falamos sobre isso. Quando nós somos resgatados e restaurados, a nossa vida é ser transformada. As pessoas notam a transformação. E isso é avivamento, isso traz avivamento. Você quer avivamento para a sua vida? Você quer avivamento para essa igreja? Transforme a sua vida, irmão. Mude as suas atitudes, se arrependa do seu pecado. Você quer uma transformação no seu casamento? Transforme a sua vida. Seja uma nova homem, uma nova mulher. Viva a vida de Cristo que foi dada para você. Viva realmente o evangelho na sua totalidade. Comece a botar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui. Uma vida nova, uma nova vida em Cristo. É um caminhar diferente, é um falar diferente, é uma postura diferente. Nós vamos trazer um grande avivamento para essa igreja quando nós entendermos e quando nós começarmos a viver essa verdadeira vida em Cristo. Em terceiro lugar, também vemos que a justiça desse mundo não serão corrigidas todas aqui. Eventualmente Deus faz justiça, castigando os ímpios nesse mundo, mas às vezes não. E nós muitas vezes ficamos tristes, talvez. O caso seu é de uma perseguição, você se converteu, você tem tentado viver o evangelho, e você é motivo de chacota, você é motivo de abandono e rejeição, talvez por seus irmãos, talvez por sua família, por aqueles que não obedecem a Deus. E se entenda que tem um dia que Deus vai estabelecer um juízo. Nós precisamos também ficar calmos e sabemos que Deus está preparando esse dia. Aprendemos também que o eterno juízo dos ímpios vai acontecer. Os ímpios, aqueles que não obedecem a Deus, serão banidos da presença de Deus. Isso é o inferno. Para você que não sabe, o inferno é isso. É passar uma eternidade longe da presença de Deus. Longe do Senhor. E sabe, Alecão, quando eu escuto isso, lágrimas deveriam correr dos meus olhos. Porque eu tenho parentes e amigos que não conhecem a Deus. Eu tenho familiares que não obedecem a Deus. E que, se não se arrependerem, irmãos, vão passar a eternidade no inferno. Longe do Senhor, enquanto eu e você estaremos adorando e glorificando o nosso Deus, e vendo a eternidade ao lado dele. O teu irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu sobrinho, ele vai estar no inferno a eternidade inteira. E eu esqueço disso. E eu não choro, Litos, eu não clamo por aquele meu parente, eu não choro por ele. Eu esqueço, Carlos, que a eternidade no inferno é terrível. Então lembre disso, querido. Espalhe esse amor, espalhe esse evangelho. Ajude na divulgação desse reino de Deus. Nós também aprendemos que as dificuldades e aflições desse tempo
só tem uma finalidade: formar em nós um caráter cristão. Deus está formando o teu caráter, não te preocupe. Ele está trabalhando em você. Ele tá trabalhando para que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Eu quero perguntar a você, como você está hoje? Como é que você tem vivido esses dias? Você tem pensado na eternidade? Você tem ansiado pela vinda de Jesus Cristo? Não, eu quero ficar nessa terra, eu tenho muita coisa para fazer aqui, eu quero ganhar, eu tenho que trabalhar mais, eu preciso comprar mais a minha casa, eu preciso comprar meu carro, eu tenho que ver meu filho, eu tenho que casar minha filha. Jesus, o Senhor fica aí. Antes de casar com a Gabi, e eu dizia: Jesus, não volta antes de eu casar, pelo amor de Deus. Espere eu casar, Jesus. Porque, você sabe que o cristão, antes de casar não pode ter relação sexual, e aí eu estava ali: Jesus, não volta. Jesus não volta. Agora ele pode voltar. Não, eu sei, não. Mas você tem ansiado pela vinda dele, você tem clamado, porque quando Jesus voltar, toda a tua dor vai acabar. Todo o nosso sofrimento vai ter fim, irmãos. Aqueles que Jesus perseguem, aqueles que não obedecem ao Evangelho e que te afligem, eles serão punidos, você terá alívio da sua dor. Será que nós temos clamado? Qual foi a última vez que você orou e disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Qual foi a última vez que pensar na volta de Jesus confortou o seu coração? Sabe quando você está lutando e chorando e a vida não dá certo, as coisas estão difíceis, você diz: mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai voltar um dia. E tudo isso vai ter fim, Senhor. E esse sofrimento vai acabar. Enquanto o Senhor não voltar, eu vou permanecer firme, eu vou ficar constante, eu vou permanecer em oração, Senhor. Eu não vou desistir, eu vou permanecer fiel à minha confissão até que o Senhor volte e todo o meu sofrimento se acabe. E isso deve ser a nossa esperança. E quando Paulo escreveu essa carta, queridos, do dia que ele escreveu até agora, Jesus está mais próximo, com certeza. Ele está mais perto de voltar agora do que quando Paulo escreveu essa carta. E que essa esperança console o nosso coração. Que nós possamos viver com a esperança da volta de Jesus Cristo. Viver constantes. Viver uma fé verdadeira. Uma igreja que ama de verdade, não apenas de palavras. Uma igreja que ama com atitude. Uma igreja unida, uma igreja que se suporta. E se suportar não suportar é dar suporte. É como esse pedaço aqui está dando suporte para esse banco. É suportar, é carregar a aflição do outro. É dizer: Lito, se tu precisa de ajuda, eu vou te ajudar a suportar. Nós nos unimos como igreja. Independente do ministério que eu exerça. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar.